Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje vou falar aqui sobre Deus e deuses. Deus com D maiúsculo, significando o Deus vivo e verdadeiro, o único que existe. E deuses com D minúsculo, significando aqueles deuses que foram feitos segundo a imaginação dos homens. Então, nas Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, existem muitos textos que falam sobre deuses que existiam naqueles povos antigos. Porque muitos daqueles povos antigos eram politeístas. Eles adoravam vários deuses ao mesmo tempo. E isso é algo comprovado por vários textos das Escrituras. Mas eles faziam essa adoração, esse culto, de forma errada. Eles estavam apenas cultuando os deuses que eles mesmos imaginaram, esculpiram. Então, isso era algo errado, que muitos povos naquela época praticaram. Então, é necessário entender um pouco sobre isso, porque hoje em dia, no século XXI, pouco se fala sobre esses deuses que existiam naquela época. E eles, possivelmente, ainda existem até os dias atuais. Por isso, muitas pessoas ainda estão adorando esses deuses que são falsos. E não estão adorando o Deus vivo e verdadeiro. Esse é o grande erro da humanidade hoje. Então, nós devemos esclarecer sobre essa questão, para que possa ficar definido de forma clara e simples que há apenas um só Deus. E todos os outros não passam de ídolos criados pela imaginação dos homens. Essa é a realidade sobre essa questão. E eu e você, e qualquer outra pessoa que esteja viva hoje no século XXI, temos que nos conscientizar disso, porque ninguém pode ficar sendo enganado por deuses com D minúsculo, porque eles não podem fazer nada por ninguém. Pelo contrário, eles só querem levar as pessoas a praticarem coisas erradas, que vai distanciando as pessoas do único Deus vivo e verdadeiro. E essa é a condição da maioria da humanidade hoje. É só você ver, dá para notar, dá para perceber isso claramente, com seus próprios olhos. Então, ninguém pode mais ficar sendo enganado por esses deuses falsos. E sim, tem que ser esclarecido, tem que buscar a verdade que está no único Deus vivo e verdadeiro, porque só Ele é o Deus que nos dá vida, respiração e tudo mais. Nenhum outro Deus pode fazer isso por ninguém. Então, tem que se estabelecer isso na sua vida e na minha vida. Nós devemos nos conscientizar de que há apenas um só Deus e não há outro mais. E se você ler as Escrituras, o próprio Deus fala sobre isso. Leia no livro do profeta Isaías, que você vai ver Deus falando sobre si mesmo em relação aos outros deuses. E aí você vai ver quem é, de fato e de verdade, o único Deus vivo e verdadeiro que você e eu deveríamos amar acima de todas as coisas, que Ele é o nosso Criador, o Todo-Poderoso. Então, nós devemos entender isso hoje. Isso é uma questão séria, porque muitas pessoas hoje estão enganadas, cegueira de entendimento tomou conta delas, elas seguem outros deuses. Existem muitos povos hoje que existem vários deuses ainda. Veja, por exemplo, na Índia, aquele país ali, quantos deuses existem naquele país? E aqueles que ali tentam pregar o Deus vivo e verdadeiro, eles são perseguidos, porque a cegueira de entendimento da maioria daquele povo, infelizmente, leva a esse fato. Então, nós devemos entender essa questão, porque podemos estar enganados, mas
podemos achar a verdade para podermos estar certos. E a verdade já está escrita nas Escrituras, de forma muito clara e simples. Existem vários textos falando sobre isso para o esclarecimento de toda a humanidade que hoje está viva nesse século XXI. É assim que tem que ser. Então, eu vou falar aqui a respeito disso. E eu vou ler aqui, iniciando esse estudo sobre esses deuses, com D minúsculo, eu vou ler aqui um texto que está aqui no livro de 1 Reis. Está escrito assim: Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, com D minúsculo. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, com D maiúsculo, como fora o de Davi, seu pai. Então, o erro de Salomão foi esse aí. Quando ele chegou na velhice, ele começou a ser pervertido pelas mulheres dele. E essas mulheres os levaram a adorar outros deuses, de forma que o coração dele já não era fiel para com Deus verdadeiro, como foi no caso de Davi. Então, ele se afastou de Deus. Ele começou a adorar outros deuses. Quem eram esses outros deuses, com D minúsculo, que Salomão, já em sua velhice, começou a adorar? Incentivado, estimulado pelas suas mulheres, seduzido pelas suas mulheres. Que essas mulheres eram de outros povos, principalmente a filha de Faraó, porque ele se casou com a filha de Faraó também. Então, aqui a sequência do texto diz: Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios. Sidônios era um povo que existia naquela época, e Astarote era a deusa desse povo. E Salomão começou a segui-la por influência de uma de suas mulheres. E Astarote é uma personagem do panteão fenício e da tradução bíblico-hebraica como deusa dos Sidônios, filha de Baal, irmã de Camus, deusa da lua, da fertilidade, da sexualidade e da guerra, adorada principalmente em Sidom, Tiro e Biblos. Então, Astarote era uma deusa que era adorada em muitos povos daquela época. E Salomão começou a adorar a essa deusa. Ou seja, ele estava praticando algo errado, algo que o Deus vivo e verdadeiro nunca concordou e aprovou em tempo algum. E Salomão começou a fazer isso aí. Esse foi o erro de Salomão. Ele caiu nesse erro. E é nesse erro que muitas pessoas hoje estão caindo também. Então, porque isso continua hoje. Porque hoje, no século XXI, existem muitos povos ainda, que existem muitos deuses que estão sendo adorados hoje em dia. Isso é uma realidade. Então, isso já vem acontecendo já há milênios. Essa é a história do mundo. Porque em muitos povos, ao longo da história, isso foi se repetindo e repetindo várias vezes. Então, na sequência do texto aqui, diz assim: Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Quem era Milcom? Era outro deus com D minúsculo. E ele seguiu a esse deus também, influenciado por uma de suas mulheres. Milcom era um deus dos Amonitas. Os Amonitas foram os descendentes de uma das filhas de Ló, cujo nome daquele filho que ela teve, do seu próprio pai, se chamou Amon.
Então, os amonitas descenderam desse filho, da filha de Ló. Então, é isso que está escrito aqui. Milcom era um deus dos amonitas, provavelmente era um deus do reino dos mortos e representa um papel no culto aos mortos. Então, Salomão começou a cultuar os mortos porque ele estava seguindo esse deus, Milcom. Da mesma forma que seguia a Astarote, praticava essas coisas erradas aí, consultava os mortos, cultuava os mortos. Coisa que o Deus vivo nunca permitiu ninguém a fazer em tempo algum. Ele sabia disso, mas ele foi induzido ao erro por causa das suas mulheres, que o influenciaram a isso, na sua velhice. Então ele se envolveu com esses deuses aí. Então, isso é algo que só trouxe más consequências para a vida de Salomão. E todo aquele, hoje, qualquer pessoa hoje, que esteja adorando a um outro Deus que não seja o Deus vivo e verdadeiro, ele traz para si mesmo várias e graves consequências, que às vezes a cegueira do entendimento não deixa ele ver que isso está acontecendo. Assim como aconteceu com Salomão, acontece também com muitas pessoas hoje. E é difícil convencer as pessoas de que elas são erradas, porque a cegueira do entendimento não deixa isso acontecer. Elas agem assim. Isso é um fato real. Tenta ir lá na Índia e convencer um indiano que cultua vários deuses de que ele não deve adorar aquele Deus, e sim o Deus verdadeiro. Provavelmente você vai conseguir tirar isso da mente dele, porque já está totalmente cego de entendimento. Essa era a realidade que estava acontecendo com Salomão. Então, isso é algo sério demais. Então, para terminar esse primeiro vídeo sobre esse assunto, eu vou ler aqui um texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Vou achar aqui o texto. E nesse texto aqui vai falar sobre essa questão. Paulo falando para os coríntios, que era a igreja de Deus ali, aquelas pessoas que creram no Senhor Jesus através da pregação do Evangelho. Ele está falando sobre essa questão, sobre Deus com D maiúsculo e deuses com D minúsculo, para diferenciar um dos outros. Então, essa diferença é decisiva na vida de todo aquele que crê no Deus vivo e verdadeiro. Então, esse texto é muito claro. Está escrito assim: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então ele esclarece aqui que só há um só Deus no mundo. Os ídolos não são nada, não significam nada, porque só há um Deus no mundo. É sobre isso que ele está falando, claramente. E é isso que a humanidade hoje precisa entender, precisa se conscientizar de que há apenas um Deus no mundo. Debaixo do sol, onde nós vivemos, só há um Deus, não há outro. Essa é a realidade. E aí ele continua dizendo: porque, ainda que há também alguns que se chamam deuses com D minúsculo, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses com D minúsculo e muitos senhores. Então, isso é a realidade, porque há muitos deuses com D minúsculo aí pelo mundo afora, em vários países do mundo, desde aquela época lá de Salomão até muito antes ainda. Foram surgindo vários deuses no mundo. Se você vê a história de Roma, de Grécia, de Babilônia, da Assíria, dos filisteus, enfim, você vai ver que nesses povos existiram muitos deuses. Na Grécia, por exemplo, então, também tinha muitos deuses. Aí ele termina aqui no último versículo dizendo: todavia, para nós há um só Deus,
o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Então, ele esclarece isso aqui. Há um só Deus, o Pai, o nosso Criador. Nós devemos entender isso, que há um só Deus, o Pai, o nosso Criador, o mesmo que nos dá vida, inspiração e tudo mais. Esse é o único Deus que nós devemos adorar e servir com integridade, interesse de coração. É isso que deveria acontecer com todas as pessoas que estão vivas hoje, nesse século XXI. Mas, infelizmente, a realidade mostra que a maioria da humanidade não está no Deus vivo e verdadeiro. Essa é a realidade. Mas é preciso entender isso. E eu espero estimular, encorajar, incentivar as pessoas a crerem no único Deus vivo e verdadeiro, para que elas possam abandonar os ídolos, os deuses que não fazem nada por ela, e começarem a crer, a viver no Deus que faz todas as coisas conforme concede a sua vontade, em favor de todas as pessoas. Essa é a verdade que deve ser dita. Isso tem que ser esclarecido para todas as pessoas, para que as pessoas possam se conscientizar disso e saber que há um só Deus. Então, nos próximos vídeos eu vou continuar falando sobre isso, para que esse entendimento possa começar a trazer a razão, trazer conhecimento, trazer o Deus vivo à memória das pessoas que hoje, infelizmente, não conhecem a Deus ainda. Então eu espero que vocês possam aguardar os próximos vídeos sobre esse assunto, onde eu vou falar mais sobre essa questão. Então, esse é o primeiro vídeo de hoje, e eu espero que isso já tenha servido para esclarecer muitas pessoas. Então, é isso, pessoal. Valeu.